Olá, começamos o Design e Arquitetura, um programa que traz para a comunicação as transformações e as tendências que estão acontecendo muito próximo e principalmente o que é destaque no design. Na edição de hoje, vamos falar do ArtTrend, que é o maior portal feito aí para os designers, principalmente quando a gente fala em inovações, e traz aí uma novidade que é um concurso para os jovens talentos brasileiros que vão ter a oportunidade de expor seus trabalhos numa feira internacional. E cada vez mais o design está sendo procurado como profissão e o Brasil tem uma trajetória com ideias, projetos e muitos conceitos que estão aí em diversas áreas, como o design de produto, o design aí de mídia, o design visual, tudo acontecendo. E também essa história da gente passar aí as ruas e ver o design acontecendo, que é o street art. Tudo isso daqui a pouquinho, porque no nosso estúdio está a Sandra Sinico, que é a representante do ArtTrend aqui no Brasil e vai explicar com detalhes o que é esse concurso. A Sandra está desde 1987 na comunicação especializada com o Grupo Casa, que sempre busca aí por inovações em empresas que estão aí realmente na frente e trazendo aí muita comunicação diferenciada. Então vamos começar essa edição aqui com a Sandra, já agradecendo a visita aqui no estúdio da AltV. E o Design e Arquitetura, ele busca também, Sandra, trazer aí para o centro da conversa, da comunicação, o que realmente está acontecendo de novo. E toda vez que a gente fala em concursos, a gente tem uma sequência aí que a gente já conhece, mas esse é muito específico e principalmente vai dar realmente uma abrangência para o jovem talento brasileiro. Queria que você começasse a explicar o que é esse prêmio. Então, primeiramente, obrigada pela oportunidade de explicar o que é o ArtTrend. O ArtTrend é um dos maiores portais do mundo para estudantes de último ano de design e arquitetura e recém-formados. Então você tem aí um portal onde esses novos talentos acabam tendo a oportunidade de mostrar seus trabalhos e não só isso, de mostrar para buscadores de tendências o que está sendo pensado na cabeça desses jovens. E não existe nada parecido no mundo. E tanto é que tem mais de 51 mil trabalhos de novos talentos, de gente que estuda, pesquisa materiais, tendências, e tudo com um olhar muito jovem, né? E quando eu estava em Londres recentemente, nós temos uma filial lá, então eu conheci a presidente do ArtTrend e fiquei encantada com o trabalho e vi que não tem muito brasileiro no hall. Tem chineses, tem gente de Hong Kong, tem latino-americano da Colômbia, mas Brasil não tinha muita gente. Então nós acertamos de fazer abrir um canal para que o Brasil pudesse expor os seus produtos. Interessante oportunidade, hein, gente? Exato. E aí a gente conseguiu fazer essa representação. Nós hoje representamos o ArtTrend aqui no Brasil e estamos promovendo oportunidades de estudantes de último ano e recém-formados de se inscrever, por exemplo, em determinados eventos nossos, que nem foi o Salão do Móvel de Milão, agora há pouco, e nós temos agora Design Junction, que é o evento de Londres, onde na semana do Design de Londres você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho para o mercado internacional com os ingleses, né? Então esse prêmio... Mas isso é tudo feito uma curadoria, né? Curadoria. E esse prêmio ele já está realmente em andamento, né? Já é Sim, possível. já foi aberta a inscrição, ela termina até dia 15 de junho. Aí o estudante, ou o recém-formado, vai pagar cerca de 500 libras, que é praticamente simbólico, para poder participar, porque ele vai ter um stand na Design Junction, que é onde a moçada se encontra do mundo inteiro para trocar ideias e mostrar seus produtos, tal. Então você imagina a experiência desse estudante de poder levar o seu trabalho, conversar com os outros designers de outras partes do mundo, troca, né? E apresentar para compradores, inclusive. E já aí de alguma forma
dentro de uma estrutura, né, que é possível, né, com o ambiente, né, e ao mesmo tempo aí você tendo essa oportunidade dessa troca de experiências, mas com um assessoramento, né? Exatamente. Então, os curadores do ArtRed são alguns dos mais renomados especialistas nessa área de design de produto, né? Ou pode ser até design de web, uma página de web diferente, um aplicativo, tudo é design, né? Hoje a gente estava conversando nos bastidores, né, exatamente, Sandra? tudo é muito interessante, né? A gente começar a se realmente olhar e falar, é o design. E hoje o programa, a Sandra preparou tanta coisa pra gente, trouxe tanta coisa, a gente vai ver tantas imagens, tantas ideias, muita experiência também, o olhar da Sandra pelas viagens que ela fez. Eu vou pedir aqui pra gente começar a ver mais detalhes, né, dessa premiação, já que você esteve no ano passado nessa feira internacional em Londres, né? A gente tem as imagens de lá e mostrando realmente esse ambiente que a Sandra agora há pouco descreveu. Jovens talentos ali todos juntos, né? E realmente uma feira, na qual você tem corredores, você vai passeando, você vai notando quais são esses produtos, o que realmente ali se tem de novo. E principalmente aí essa seleção dos talentos, né? Vamos assistir um trechinho? Ali já vai entrar, Sandra. E essa marca realmente, nós estamos já com 7 anos desse trabalho, né? Do portal, né? E se você faz uma busca direto na internet, como tem material relacionado, como realmente eles estão, de alguma forma, que daqui a pouco a gente vai falar também mais do que essa comunicação. Ali a gente já começa a notar, né, Sandra? Esses trabalhos são os trabalhos essa menina, ela é recém-formada e trouxe as suas criações, né, na decoração, no caso. Mas a troca de informação entre eles é impressionante. Todos se reúnem, tem seminários, tem encontros com compradores, eles aprendem a apresentar o produto para compradores. Então, empresas como a Red Bull, a Levi's, a Comme des Garçons, a Louis Vuitton, todas essas grandes marcas, elas dão uma passada por lá e acabam absorvendo e fazendo acordos até com os jovens, né? E é muito interessante porque as diferentes culturas também fazem parte do ecossistema aí, né? Então, você vê chineses trazendo um determinado tipo de trabalho, o inglês outro tipo, o italiano outra leitura, e essa troca entre eles é muito, muito rica, né? Que ambiente, né? Muito conhecimento e essa aproximação das empresas aí, sempre com inovações, buscando inovações, indo lá, né? Realmente onde estão esses talentos, onde estão realmente as coisas acontecendo, esses novos, né? Pensadores, esses novos projetos e ideias. E o site, né, por ser o maior portal aí do mundo específico e dirigido, tem muita coisa para ver, não é isso? Nossa, muita coisa. O último trabalho, o primeiro que nós inauguramos com o Brasil foi o Salão do Móvel de Milão. Então, se você for olhar no Brasil, você verá o trabalho de 8 designers brasileiros jovens, alguns estudantes, de universidades tipo FAP, Belas Artes e outras, Mauá, e que foram escolhidos por curadores italianos e ingleses. E acharam que ele é muito bom o trabalho, então subiram no ArtRed. Né? Que interessante. E aí, para a gente acessar, vou pedir também a produção colocar mais detalhe. Ali são as capas, né? São interessantes porque muita coisa ali a gente... lógico, é um site, né? Tá em inglês, mas o visual, para quem ainda não domina muita coisa, o visual já dá para entender o que vem aí, o peso e realmente a qualidade desse conteúdo, né? Que aí você vê ali já algumas ideias de trabalhos que são as tendências, né? Também no mobiliário, no design visual, que a gente acabou falando agora também há pouco, o web, né? Que são essas cores, essa paginação, né? Mais leve para você acompanhar. Eu gostei muito. É muito interessante. E uma coisa também interessante é que ao subir o portfólio,
o estudante ou recém-formado, ele é visto por todos esses grandes compradores que vão lá e já podem entrar em contato com o designer para fazer encomendas. Então, é um meio de comercializar também os seus produtos. Você aprender a negociar com o fabricante, uma indústria, alguém. Então, imagina, você é brasileiro aqui, recebe uma ligação da Itália de alguém que quer fazer um negócio. Imagina, pode te levar para a Itália, pode te levar para a China. As possibilidades, né? Abertura total. E aqui no Brasil tem geração de conteúdo? Não, ainda não. O Artthread ele está focado numa geração de conteúdo no inglês, que é a língua, vamos dizer, universal. Nós estamos começando esse trabalho com o Brasil, então nós estamos em negociações com uma grande universidade também brasileira para fazer um projeto específico para os alunos dela, para o ano que vem no Salão do Móvel de Milão. E com isso, em setembro, em maio do ano que vem, e aí poder levar estudantes selecionados por curadores italianos e fazer uma imersão nos estúdios de design italianos, em grandes empresas, e poder entender como se desenvolve produtos e determinados trabalhos, qual que é o fluxo de trabalho, poder apresentar produtos na feira, etc., né? E a partir daí, quando a gente começa a ter mais visibilidade para o Brasil, pode ser que a gente consiga ter uma versão do site na parte brasileira em português. Mas isso é uma coisa de ainda 2, 3 anos. Olha que interessante, já está chegando aqui perguntas. Vou pedir para a produção voltar lá para a parte do prêmio, e mostrar de novo qual que é aí a página oficial, né? Como que se faz a inscrição. Porque estão perguntando aqui, qualquer categoria e como mandar o material? A pergunta é do Ricardo Gás, que é de São Paulo. Não, então, se você é designer, você é estudante em último ano da universidade ou de um curso, ou recém-formado, tipo 1, 2 anos, você se aplica, pode aplicar. É só entrar no site artthread.com, é meio difícil de falar, né? É uma Artthread, né? Então, é desafio da arte. Então, e aí você, eu acho que vocês vão colocar depois direitinho, né? Mas lá você vai entrar em competitions, exatamente, essa palavra, .com, e aí você entra em competitions e lá você vai ver a parte do Design Junction. Design Junction, você vai ver a chamada para o Brasil, quer dizer... Agora, se você quiser, também eu posso passar para o programa os links todos e a gente passa para vocês. Todo mundo sabe que a gente está ao vivo agora no YouTube, no Facebook e no portal da AltV. Depois todo esse material fica lá com uma playlist, né? Um material para você também. E pode seguir a gente no Facebook brasileiro. Que aí a gente lá tem todas as inscrições. Né? E esse produto ele precisa estar no projeto em todas essas etapas, precisa estar ali anexado fotos, é isso? Fotos, o desenvolvimento, quer dizer, a concepção, como foi concebido, por que foi concebido, tem um questionário, digamos de umas 10, 12 perguntas, onde você vai explicar o percurso da criação. A partir daí, depois do dia 15 de junho, os curadores farão uma análise, verão suas fotos, entrarão em contato e os escolhidos é que poderão levar os seus produtos para Londres ou mandar os seus produtos. Não há necessidade, por exemplo, às vezes a pessoa não tem condições de ir para Londres, que é uma cidade cara, a pessoa vai ter alguém para explicar o produto para outras pessoas, não tem problema. A única coisa é mandar o protótipo ou o produto. Né? E esses curadores são da área? São. Tem brasileiros? Não tem brasileiros. Aí, no caso, é o olhar inglês, né? Então, é um olhar inglês sobre produtos que podem ter sucesso na Inglaterra e na Europa. Né? Interessante, então, porque uma oportunidade aí de concorrência, né? Mas com as suas argumentações aí do que as ideias dos projetos brasileiros aí nessa nata mesmo desse mercado mundial. Não, é uma oportunidade única. Eu acho espero que a gente continue. Salão do Móvel de Milão, Design Junction e outras feiras, por exemplo, existe em Dubai também, existe na Alemanha. São várias possibilidades que
queria muito, a gente quer muito abrir o caminho para o Brasil, para que ele possa ter uma bandeirinha lá e estar junto com a moçada toda, né? E Sandra, aí com preenchido, feito aí todo esse histórico, né, esse mapeamento, né, todas essas etapas registradas de como foi pensada aquela ideia, esse produto ele é desenvolvido e fica exposto na feira? Ele fica exposto na feira, ao longo da feira toda, ele tem uma publicidade dele na mesa, né, onde a moçada vai expor. E tem o site, bom, tem uma série de coisas que o próprio curador vai ensinar o aluno a fazer para saber como vender o peixe, né? Então, isso vai ser orientado a partir do momento que ele for escolhido, né? Então, fica aí as dicas para o Ricardo, que mandou aí a pergunta para o programa, e os demais que estão acompanhando a gente também. No final, a gente vai repassar todos esses detalhes e vai ter o link ali mesmo para o passo a passo. E depois a Sandra vai deixar os contatos, aí a gente pode tirar essas dúvidas. E vamos lá, vamos começar a pensar, registrar e vamos para o Brasil nessa feira internacional. Seguindo, esse mercado de design, né, cada vez mais que a gente estava discutindo, ele busca realmente fazer e atender o que é o sociocultural, a demanda, né? E o design tem tudo. Para onde a gente olha, tem design. E existe uma procuração, vamos dizer assim, da comunicação dada ao design, dizendo o seguinte: resolva o que a sociedade precisa, sempre com praticidade, facilidade, mas pensando também no que é no que é a arte, né? no que é o equilíbrio, né? Porque toda vez que a gente associa o design a algum produto, ou a alguma ideia, ou a algum comportamento, sempre é muito bonito, né? Eu acho... Bom, a estética, ela é revolucionária, né? Você perseguir padrões estéticos, quando eu estou falando em padrão estético, eu não estou falando de ostentação, ou de dizer que eu uso determinadas grifes, não é nada disso. É a estética da sua cultura, a estética do seu povo. Sociocultural ali, a expressão, do seu povo. Então, tem material que a gente fala, não, aquilo ali é de tal país. Exatamente, e isso gera recursos. Ou seja, se nós tivéssemos nós temos todo o potencial para desenvolver uma indústria estética brasileira fantástico, mas a gente explora muito mal do ponto de vista de exportação, de venda da marca Brasil. Claro, você tem a cachaça, você tem determinadas a caipirinha, você tem o samba, você tem na música nós somos muito bons, né, em exportação, mas a gente, do ponto de vista estético de objetos, a gente ainda é muito tímido, né? Então tem alguns ícones, que nem Irmãos Campana, que fazem um trabalho maravilhoso, Gêmeos, tem ícones, mas não tem uma constância. E isso eu acho que é por causa do ecossistema nosso mesmo, que não valoriza esse tipo de coisa. E sim, a gente incentivos, né? Exatamente. A gente trabalha visando o mercado, dando ao mercado somente o que teoricamente ele quer, ou seja, a cópia do que é feito lá fora. Lá fora eles sabem comunicar bem, aí a gente compra porque é de fora. Mas, na verdade, a gente deveria valorizar o padrão estético brasileiro também. Eu acho que isso é fantástico. Por exemplo, você tem na própria arte plumária indígena, você tem no cangaço. O Lampião era um esteta, era um sujeito chiquérrimo, vamos dizer assim. Ele apreciava se vestir, e aquilo pode dar inspiração para peças de obras de arte, obras de coisas que poderiam ser reconhecidas mundialmente. E, no entanto, as pessoas não sabem disso. Então, esse tipo de... você tem aí todo um mercado inexplorado que poderia estar trazer recursos para o Brasil. E isso tudo também passa pela formação, pela educação, né? Cada vez mais a gente tem exemplos de, como você agora há pouco mesmo falou, na feira em Londres, né? Nessa mostra internacional, os expositores, você percebeu que não tinha brasileiros, porque tem que ter essa conexão do que vem da educação, do que é a área universitária, do que são os centros de criação, né? Porque você tem que estar ali trabalhando nas ideias, desenvolvendo, até dar certo. É isso que eu chamo de ecossistema. Eu acho que tem que realmente ter esses incentivos. Dentro, assim, de uma sequência ou de uma lista que você possa falar pra gente,
que você considera assim de primeira, segundo, até o quinto lugar, assim, de bons lugares ou escolas que são exemplos no mundo, incentivam dessa maneira o design? Os países, na verdade, a escola, tem muitas escolas boas lá fora, aqui tem algumas boas também, num nível menor, vamos dizer, pela quantidade, pelo tamanho do país, mas a escola, ela é tão boa quanto o ecossistema onde ela está também, porque não adianta só uma boa escola, para depois você faz uma super coisa e aí a indústria não compra, ninguém produz, ou então é super difícil, não tem incentivo, não tem bolsa, não adianta. Então, as melhores escolas estão sempre no ecossistema mais estruturado. Então, você vê, né? Londres tem a Central St. Martins, que é um ícone, faz uma excelente publicidade, vamos dizer assim, dela mesma. As universidades coligadas de Londres, que chama UAL, né? Tem vários cursos excelentes. A Parsons de Nova York, mas também Nova York é outro ecossistema interessante. Eles têm tudo ali, né? Tudo funciona, né? Funciona, né? E a Amsterdã, né? A Alemanha. Então tem, coincidentemente, é onde tem ecossistema, né? Onde você tem. Acho que esses grandes centros, né? Eles têm essa característica de liberdade de expressão. E apoio. E essa liberdade de expressão, aí você tem realmente pessoas de outros países que vão para lá e às vezes tem um incentivo de lá e não do seu próprio país, né? Porque a gente vê muito em grandes metrópoles como Nova York, a gente fala, começou em Nova York o movimento tal, e acabou realmente seguindo ou voltando para um país do que aquele autor estava ali, né? Exato. Bom, uma das coisas importantes é a diversidade, ou seja, você ter gente de todas as partes do mundo. Quanto mais diverso, melhor o ambiente, porque você troca ideias, você vê coisas novas, você pensa de outro jeito, você percebe, o indiano ele pensa desse jeito, puxa, eu não tinha pensado desse jeito. Isso acaba impactando na criação, né? O árabe pensa desse jeito, o chinês de outro, o africano. Então cada um tem uma visão. Essa mistura é muito certo, rica, né? muito rica. Mas tem uma coisa também que para mim é fundamental e que aqui a gente luta muito para conseguir, que são laboratórios e materiais e estruturas para poder fazer uma exposição. Eu tive numa exposição de estudantes em Londres, da Escola Superior de Fotografia, e a exposição ela tinha o tamanho dos estudantes, né? De um curso, ela tinha o tamanho de toda a arte expositiva do MASP, com uma estrutura incrível, com filmes, com fotos super bem elaboradas, todas feitas no laboratório da faculdade, curadoria, etc. Então, você tem poucos lugares aqui no Brasil onde você integra isso. E também poucos museus que abrem para os estudantes. Né? Então, no sentido de mostrar o trabalho deles. Né? Então, falta integrar, eu acho, mais e formar o ecossistema. Né? Vamos ver, então, esses centros de educação que foram aí citados pela Sandra, e até mesmo a gente associar os países onde eles estão, né? A gente começa com a primeira escola em Amsterdã, na Holanda, né? Que aí você tem aí detalhes de que Amsterdã, na Holanda, a gente sabe que tudo realmente é muito mais assim, não falo como país desenvolvido, não, mas eles sabem comunicar muito bem o que eles estão fazendo, né? Acho que a comunicação lá. E depois a gente vai ter também, a gente vai ver aí as imagens de Londres. Podemos ver já a produção? Vamos começar então essas fotos dessas escolas de design. Agora sim. Ali, né, a gente começa com a primeira citação. Eindhoven, né? Eindhoven também é uma escola de design, design de várias formas, mas olha, já a estrutura, né, a forma, você já é uma apresentação, exatamente, né, do que vem então, realmente de investimento em todas as áreas, né? Exatamente. Aí depois a gente passa aí para a segunda. Essa é Londres, né? A Central St. Martins, que é um ícone, da onde saiu Alexander McQueen e outros, Comme des Garçons e outros. Esse prédio, ele é por dentro, se vocês, é uma antiga fábrica, né? Mas ele foi todo reformulado por dentro e você tem laboratórios
a quantidade de IMAX, de computadores de altíssima qualidade é incrível. A Parsons, em Nova York, também é outra no nível excelente. E, enfim, elas são... agora, não adianta nada ter uma escola, só a escola. Não é isso. Você tem que ter um ambiente cada vez mais propício para estimular esses alunos a irem para frente, ou seja, não ter medo de errar. Não ter medo de errar, né? Fala, faz. Você teve uma ideia? Vai lá em frente e faz. Vamos ver o que vai dar, porque pode ser que dê muita coisa, né? E tem essa sequência, né, de exposições, como a gente tem em Milão, né? Que o Politécnico de Milano, de Torino, esse acho que é de Torino. E você... você não... São calendários cruzados, né? São eventos. Tem muitos eventos, tem muitas exposições, né? Muitas atividades. Olha, tudo é valorizado do ponto de vista estético, seja do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista do ecossistema. Ou seja, o que está sendo refletido aí nessa construção não é só para ser mostrado, ele tem uma lógica, ele simboliza alguma coisa, né? E lá dentro você vai encontrar conteúdo de boa qualidade, que erra, que acerta, que produz sem parar e não tem medo de cara feia. Ou seja, é isso que você tem que ter. A FAP, por exemplo, tem um campus sensacional. Centros aqui, né, em São então, Paulo. Ela está por exemplo, a FAP, ela está numa região interessante, onde perto tem várias construções de época, de artistas Artigas e outros famosos. Você tem um ambiente, você tem uma área de exposições incrível. Então, ali já tem o nascedouro de uma coisa boa. É um exemplo, né? Não adianta só ela. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ela tem perto de Artigas, dentro da cidade universitária, e o curso tem a extensão também utilizando o prédio da FAP. Porque tem que ter essa integração. Exatamente. Mas isso é um exemplo aqui em São Paulo, né? Que aí depois a gente fica sem saber se a FAP é lá, se a USP é lá, se a USP tem uma extensão lá, o que fazer, onde estão esses eventos. Então, falta essa integração realmente para valer e essa comunicação. E eu acho também uma coisa que talvez devesse ter mais é a integração entre os vários polos do Brasil. Então, por exemplo, no Nordeste, você tem um tipo de estética, um tipo de necessidade, um tipo de criação de cabeças. Se eles trocarem mais informação com os paulistas e falarem com o pessoal do Pantanal, falarem com o Rio de Janeiro, essa integração ela criaria que o país é grande, é caro, então viajar é muito custoso, então teria que ter um ecossistema incentivando e permitindo que os alunos pudessem, independente da classe social, poder usar isso, não só porque tem dinheiro, mas sim porque o sistema dá suporte para isso e sabe que lá na frente você vai ter resultado, você vai ter um cara que nem o Alexander McQueen nascendo no Brasil. Agora, se não tiver o ecossistema, não vai. Não vai. E vamos então daqui a pouquinho falar muito mais aí sobre designs de produtos e quais são essas referências que nós temos aqui no Brasil que já têm boas trajetórias e que estão incentivando cada vez mais aí outras ideias e projetos. A gente vai para o intervalo e na volta tem mais conversa. Um maluco teve uma grande ideia. Alberto Luchetti criou a AltV. Eu falo maluco porque na época muita gente não acreditou nessa ideia. E olha no que deu. Hoje a internet tem qualidade, está na casa de todo mundo, todos têm acesso e principalmente é um meio que está em crescimento. Então, Alberto Luchetti, parabéns pela sua ideia. Hoje você não é um maluco, você é um visionário. É assim que a gente tem que tratar. Eu agradeço, já passei pela AltV várias vezes e voltei agora com a Ana Kaline Entrevista, já participei do AltV Debate, já fiz novela,
já apresentei o programa Comunique-se e a AltV, além de uma grande casa, é também uma grande escola. Parabéns pelos 15 anos de AltV. Um beijo para vocês. AltV. Estamos de volta com o design e arquitetura. É a comunicação aqui para você, levada realmente bem próximo e com o design aí em destaque. Nessa volta do programa, nesse bloco, nós deixamos aí para a Sandra expor mais as suas experiências e suas opiniões, porque cada vez mais a gente tem realmente brasileiros no cenário internacional aí, realmente aparecendo, sendo destaques, porque não se começou agora, né? O design é uma mistura de arquitetura, de arte e muito talento, né? Então a gente tem muita gente aí da década de 60 com seus projetos que agora viraram referência mesmo no mundo. A Sandra, que são muitos, né? Fez para nós aí uma lista, um ranking, que a gente vai começar agora esse bate-papo. E queria começar agora pelos irmãos Campana, que você falou na primeira parte do programa, que, para quem não sabe, são irmãos mesmo, é o Humberto Campana e o Fernando Campana. E eles, quando se fala em design de móveis, né, principalmente quando a gente tem o trabalho, que a gente pensa em design, pensa na cadeira. A gente tem uma grande referência, que é quando a gente... Vou pedir para a pessoa pôr a foto, mas é interessante porque fala, mas é a cadeira do bichinho, mas tem o nome, a cadeira, e tem assim, todo um trabalho que foi feito em cima do que é o conforto, o conceito, e o que ficou aí de mensagem. Os Campana, eles têm um sucesso muito grande lá fora, né? Aqui também eles são uma referência, mas é engraçado porque eu acho que a referência deles veio mais de fora do que de fora para dentro, né? O design deles tem tudo a ver com o Brasil. Então, esses foram buscar na fonte, eles foram olhar na fonte os padrões estéticos, as lembranças, as coisas que relembram o jeito brasileiro de ser. E misturaram isso com o design. Então, isso acabou virando um padrão estético. Então, por exemplo, você vai no Hotel Emiliano, sim, todas as cadeiras lá são Campana, né, na entrada. E os gringos, quando chegam para se hospedar, você vê que eles... Campana, tem a cadeira Campana, e é um ícone brasileiro. Ou seja, você vê isso lá fora, ou aqui em alguns lugares, você tem orgulho de que aquilo foi pensado usando a nossa estética, né? Que é a poltrona, né? O nome certinho é poltrona banquete, que foi feita em 2002 e ela realmente leva esse ambiente aí infantil. Essa é outra, que usa todos os brinquedos das crianças também, né? Mas quando se fala em poltrona e cadeiras aí do design dos irmãos Campana, é dessa maneira, eles querem o total conforto e que realmente quando você estiver na sua poltrona, na sua cadeira, que te dê essa sensação realmente de estar abraçado, de estar de alguma forma aí relaxado e que venha as memórias, né, Sandra? Exatamente, se você está com o seu passado, né, de criança, né, então o aconchego de você estar com seus bichinhos e isso é
é incrível, quer dizer, a ideia inovadora, ela tem a ver com o que a gente vê hoje em dia nas casas das pessoas, né? As crianças colecionam esses bibelôs, né? Esses objetos de pelúcia, e isso faz parte da família, né? E essa cadeira, estou aqui com a ficha completa, até as declarações de 2002, né, dos irmãos. Na época, eles levaram aí para as exposições e disseram o seguinte: é realmente a nossa temática discutir elementos do cotidiano ou simplesmente produtos sem nenhum valor, que são transformados em peças de caráter artístico, com linguagem única e até uso possível. Eu já, em experiências, né, acho que todo mundo sabe que eu sou jornalista, né, e estou fazendo também aí uma graduação para ficar muito mais entendida em design. Eu experimentei sentar e sentir esse conforto, mas como, né, com bichinhos ali, pelúcias, né, cada um com um tamanho e de uma maneira, né, vai machucar ou não, vai incomodar ou não. A primeira impressão é isso que dá, incomodar, mas depois você fica pensando, puxa, é da minha infância, eu brinquei, eu fiz, isso aqui remete muito mais à inocência, né, do que quando a gente busca aí vamos dizer, as brincadeiras infantis, que é o imaginário, a criatividade. E é por aí que os irmãos continuaram com outros tipos, né, de desenhos, mas buscando usar aí materiais que você acha que é impossível ali ser aplicados. Exatamente. E essa referência... E fora que eles criaram não apenas uma poltrona, mas um símbolo estético, né? Símbolo, né? Então, não tem como, essa né? poltrona ela pode ser usada só para decorar, mas ela quer dizer alguma coisa, né? Ela dá um recado. E esses trabalhos, né, dos irmãos Campana estão no Museu de Arte Moderna em Nova York. É sim a referência, porque às vezes nem precisa ali ter a legenda, já bate o olho e fala, trabalho de brasileiro. É de brasileiro. O Museu de Design de Londres também tem peças de brasileiros nesse nível, quer dizer, você tem valor, ele está carregando uma marca, né, uma marca país, então, e isso tem um valor, né, um valor não só de lembrança, de imaginário, mas ele pode trazer interesse da pessoa em visitar o país, em vir aqui conhecer um pouco mais, em valorizar o produto, em pagar mais pelo produto. Tudo isso mexe com a economia. Vamos para mais reconhecimento internacional? Agora a gente vai ver as imagens aí do trabalho feito também para uma dupla. São irmãos, que a gente acabou aí dando nome, né? A gente usa muito os gêmeos, que são Gustavo e Otávio Pandolfo. Ele aí são os dois maiores representantes do que a gente chama de cultura de rua, né, o design de rua, que é o street art brasileiro. Os artistas aí começaram a desenhar nas paredes do bairro onde morava, olha que curiosidade, no bairro do Cambuci, aqui na cidade de São Paulo. E se misturaram muito com o movimento daí da década de 80 e 90, que eram as danças de rua. E depois disso seguiram aí com traços firmes, coloridos, né? Isso é uma característica dos gêmeos, e com realmente a exposição em vários pontos no mundo e sendo aí realmente referências e liderando listas aí de bons trabalhos, ou melhor, excelentes trabalhos, né, Sandra? Bom, a estética dos gêmeos é única, né? Ela tem muitos seguidores, tem muitas imitações, mas eles são incríveis, porque eles desenvolveram um traço único, né, deles mesmo, tem uma identidade e fala muito do Brasil, né, mostra muito a estética brasileira, ou seja, as cores, a forma, as pessoas, as nossas favelas, as nossas misturas, e eles são embaixadores mesmo da marca brasileira. Eu me lembro, eu fiz uma exposição deles no meu escritório, bem no início deles. Eles nem não eram conhecidos, e eu tinha mania de fazer todo mês uma exposição de algum artista na sede do meu escritório.
E eles trouxeram os materiais todos pintados em lonas de caminhão. Eles não tinham, na época, eles achavam, né, aquilo era um jeito fácil de fazer. Eles enrolava e já levava a obra de arte embora. E foi fantástico, as pessoas ficavam chocadas, assim, chocadas, bem chocadas, né, bem impressionadas com a estética, que atrai, choca ao mesmo tempo e dá um recado, né? E aí a gente entra naquela questão de que o que até onde vai a arte, né? Pichação ou realmente grafismo, grafite. Mas aí a gente tem uma questão que, lendo muito mais o material que você me mandou, eles deixaram bem claro que para cada arte tem seu espaço. Eles descobriram a arte realmente dessas pinturas mais fortes, então eles não consideram o trabalho, né, os gêmeos não consideram hoje o trabalho como um grafite, e sim o street art, que passa um pouco mais. Por quê? Eles recuperam áreas, né, Sandra? Eu quero pedir aqui ao Paulo para mostrar a primeira foto de novo, porque essa foto, ela é recente, né, foi o trabalho mais recente de expressão internacional, que os gêmeos foram lá no Canadá, na cidade de Vancouver, que é uma cidade litorânea, né, e ocuparam prédios que são espaços grandes de uma usina, que aqui a gente chama como chaminés de fábricas antigas. E lá esses cilindros de cimento foram aí, ganharam essas cores, toda essa decoração, esse trabalho dos gêmeos, e você pode acompanhar em 360 graus. Então, uma situação de que parece totens, e lembrando muito a arte, né, medieval, e ao mesmo tempo essa expressão colorida e esses traços, né, que a gente reconhece que são realmente feitos pelos irmãos, né? E essa pintura, essa arte, esse street art ocupou uma região que estava realmente aí caída, né? Que muito cinza, muito sem as cores ali necessárias por causa do clima da região de Vancouver, muito escuro por causa do inverno. Esse tipo de recuperação também aconteceu aqui no Rio de Janeiro com as Olimpíadas, né? O Boulevard ali, na região da chegada do porto, da chegada ali também do turista que vem a navio para o Rio de Janeiro, ganhou um colorido danado, né? Tem muito, em muitas cidades na Inglaterra, por exemplo, que Londres é uma cidade onde eu costumo muito, você tem a valorização de determinados espaços usando a street art, né? E aquilo se transforma em points, em ícones, né? Pontos de encontro, aí você começa a desenvolver um determinado tipo de comércio, onde você tem o comércio de designers alternativos, isso acaba atraindo turistas, e a coisa vai mexendo de tal forma que vira um ícone. Recentemente eu vi também na Suécia e na Holanda os trabalhos do Cobra, em lugares também degradados, Eduardo Cobra, né? E que foram bem legais também. Então eu vou pedir de novo ao Paulo para mostrar a primeira foto dos gêmeos, que são esses totens, né, em Vancouver. E essa obra, né, que nós estávamos falando, ela tem uma visão de 360 graus. Volta, por favor, naquela outra foto Aí, isto. Esta obra, né, ela tem essa característica de ocupar esse espaço, como você agora há pouco também descreveu que o Eduardo Cobra fez no Rio de Janeiro. E fica claro que como falar em pichação e falar em street art, né? Eu acho que é o que os gêmeos também acabaram aí de declarar, né? Na época, isso também foi uma polêmica, é ou não, está ocupando ou não, mas acho que quando você ocupa um espaço, você traz esses detalhes em traços, em cores, e esta mensagem, né? Você acaba também passando aí de uma definição, tendo realmente uma definição de arte. E no caso da pichação, ela também está aí buscando sua definição. Eu queria a sua opinião sobre isso.
Bom, o Já que a gente está aqui em São Paulo, né, com essa polêmica também, com o nossos pichador corredores. É uma outra coisa. Eu acho que aí ele poderia ser até identificado e estimulado a desenvolver street art, né? A pichação por si, eu não acho que é arte, assim, não tem a ver com arte, na minha opinião. Mas a street art, sim, você conseguiria fazer núcleos, até pegar essa moçada que está pichando, que devem ter talentos dentro dela, que poderiam até se desenvolver e virar os novos gêmeos brasileiros, ou, enfim, de qualquer lugar. Incentivo ter um mesmo, incentivo. Né? Voltando àquilo que a gente conversou, que é a educação, escolas, sempre está querendo expressar né? alguma coisa. Então, eu não... Agora, ele expressa do jeito que ele consegue. É a tela que ele consegue, é o espaço que ele consegue. Mas não é arte, isso não é arte. Isso a necessidade do desenvolvimento, né, Sandra? Exato. Eu acho que sim, eu acho que a street art realmente é diferente. Por exemplo, o que o prefeito fez recentemente de apagar algumas obras de arte, realmente street art, na Marginal Pinheiro, na 23 de maio. 23 de maio. Foi um erro, na minha opinião. Foi uma interferência na cidade de uma forma ditatorial. Vamos dizer, eu decido, eu faço, etc. Não é assim. Isso, ele estava lidando com street art. Agora, ele fazer isso, repintar pichação, é outra coisa. Pichação não é arte. Então, eu acho assim, deveria ter um pouco mais de, talvez, cultura até, de conhecimento do que você, até onde você pode ir e também do que você deve valorizar. Tinha obras de arte na 23, street art, de realmente muito valor. Tinha outras que não tinham tanto valor. Mas inclusive, não é o caso de chegar e pintar tudo. Então, vamos pintar tudo e acabou. Não é assim. Inclusive, Sandra, no corredor assim. aí da 23 de maio, tinha, assim, também a obra do gêmeo chamado O Estrangeiro. Sim. Lá no Vale do Anhangabaú, que era aquele prédio lateral, antes de a gente passar mesmo ali pelo viaduto do chá, a gente dava para ver, reconhecer ali o trabalho dos gêmeos. Bem, vamos seguir agora, sabe com o quê? Não tem jeito, né? A gente vai falar de Lina Bombardi. Só que quando a gente fala de Lina Bombardi, além do que a gente já conhece, né? A gente vai falar um pouquinho dos móveis, né? Do outro lado da Lina. Mas a gente tem que citar que Lina, né, é responsável pela Casa de Vidro, Museu de Artes de São Paulo, Sesc Pompeia, Solar da União aí na Bahia e o Teatro Oficina, entre outros. Mas por quê? A arquitetura, ela se mistura em algum momento com o design. E o design se mistura com a arte. E aí, o que a Lina, para a época que ela fez, né, esse desenho de móveis, dessa poltrona, né? Ela estava buscando para compor a casa dela de vidro um mobiliário também adequado para a mensagem que ela queria expressar por meio da arte, que é o design. E atualmente essa releitura da cadeira de Lina voltou realmente forte para todo o cenário, aí até com fabricação de uma pequena, mais expressiva e bem divulgada coleção para o mundo, e que de novo trouxe aí a Lina nesse espaço, nessa expressão também de design, né? A Lina, o MASP, só o MASP já é um ícone, né? Ela tinha essa visão de usar elementos diferenciados e usar o design, principalmente a estética diferenciada, e criar marcos na cidade, né? Interferências que pudessem servir de pontos focais, né? Símbolos. O MASP é um ícone, né? Ela fez algo inédito, né? Para a cidade de São Paulo. E como a Casa de Vidro também. São essas cabeças, eu acho, tem cabeças brasileiras excelentes. Lembrando que ela é ítalo-brasileira, né? Mas ela veio italiana, muito jovem para cá e acabou casando e formando família aqui. Isso. E fez questão realmente de desenvolver todos os projetos buscando a assinatura mesmo a partir aqui do Brasil. Exatamente. E como ela, tem outros, né, que foram ícones na época dela, onde o design brasileiro teve mais visibilidade. Hoje
você tem uma outra geração, tipo Campanas, Gêmeos, etc. Mas você não tem constância. É isso que eu gosto de insistir. Ou seja, você tem levas e você tem muita queda. Você não tem uma constância de uma produção de cabeças constante para poder depois você manter um plantel de designers de cabeças excelentes. Que a gente tem, mas... E olhando esses projetos da década de 60, da Lina em relação a móveis, também se percebe a simplicidade, né? E essa clareza e essa possibilidade de convívio. Aquela cadeira redonda, que mostramos agora há pouco, se você pensar também, tem esses traços muito fortes, como é o MASP, né? É impossível não se sentir bem ali em frente e saber que aquele espaço, aquele vão, te dá liberdade. E é simples, né? Foram simples ao olhar, mas tem todo um projeto arquitetônico, um estudo, né? Para se manter ali aquela marquise, para se dar toda a sustentação para aquele prédio, né? E poder manter a vista, né? Que é maravilhosa, porque o espigão da Paulista, se você cobrisse ele todo, no caso ela quis manter essa vista maravilhosa e foi muito feliz com isso, né? Tem mais destaques aqui sobre o design em todas as áreas, né? A gente vai voltar agora para o Rio de Janeiro, porque tem uma expressão que é o Sérgio Rodrigues, que trabalhou aí muito tempo também com essa questão de de transformar, né, Sandra, as suas inquietações numa obra coerente e trazer aí no design uma expressão de tirar realmente o que era um modelo comum de cadeiras, né? Então ali você vê que temos detalhes ali no encosto, mas ficou a marca dele, né? A marca dele era a madeira, né? A madeira, ele valorizava muito a madeira, o couro. Realmente, o Sérgio Rodrigues, a gente entra numa sala ou num lugar e reconhece também as peças dele, né? Ele tem um carimbo forte, né? Estético. E ele veio a falecer, né? Agora em 2014, mas ele, antes de completar aí toda a sua obra, né, toda a sua amostra, ele quis registrar que buscou sempre aí, Sandra, descontrair a casa dele. E a partir da maneira de sentar, quebrando aí a rigidez, o estilo do pé palito. E trazendo essa influência do estilo Mondrian, né? Essa coisa muito mais assim, notável. Você percebe ali realmente o braço, a estrutura. Não se tem essa preocupação de vamos esconder a estrutura. Não, a estrutura realmente está ali para ser mostrada e ser útil no que nós falamos. Tem que ser belo, visível e realmente compor um ambiente. Vamos então para mais aí uma dica que a Sandra mandou para a gente. E a gente vai mudar um pouquinho do design. Agora a gente vai falar um pouco do mestre brasileiro da colagem, que aí trabalhou muito com a questão aí também das artes gráficas, né? No qual a gente traz aí detalhes e que o Tid, ele trouxe aí uma visão de que é possível, né, Sandra, você ter ali uma mistura de cores, ao mesmo tempo um tipo de textura, né? Porque quando você faz a colagem você sente o relevo, a textura, mas ao mesmo tempo uma composição, tornando aí um mestre mesmo na arte de colagem, sendo representante aí brasileiro desse tipo de design. O Tid era uma pessoa incrível. Ele fazia do papel e da tesoura a sua arte, vamos dizer assim. Ele foi um dos que criou também o projeto do Jornal da Tarde. Sim. O projeto gráfico, né? Então, a tesoura, inclusive é o símbolo dele, né? Era o símbolo dele como ícone, como logotipo. Porque ele pegava papel de qualquer lugar, de qualquer tipo, com as diferentes texturas e conseguia fazer colagens fantásticas que contavam uma história. As obras de arte dele, ele usou a colagem para criar quadros, para criar esculturas em 3D, né?
peças, casinhas, ele construía casinhas de papelão fantásticas que depois, né, ele, né, colava em cima de cada casinha, tinha toda uma história. Então, era um artista brasileiro excepcional e ele é pouco conhecido, assim, né, como, assim, não todo mundo sabe dele, mas é um artista que mereceria ter obras em museus e em espaços bem nobres, porque o trabalho dele é excepcional na parte gráfica. Na parte gráfica, né? E Sandra, e dentro desse mercado, né, ainda a gente tem muitas novidades também, mas faltando incentivos aqui mesmo no Brasil, né? Em que sentido você quer dizer? Eu acho que tem muitos projetos que você acaba também visitando, vendo, sabendo, mas aí o design, o criador ali, ele não tem o incentivo de continuar. Chega até um momento da pesquisa e não consegue fazer aquela ideia, né? Por falta de recursos, né? O próprio Tid, ele bancava o trabalho dele com o trabalho com diagramação, fazia freelas, atendia jornais, etc. Mas a arte dele mesmo, ela não era possível se sustentar só com a arte, né? E ele era um cara, vamos dizer, eu estou dando ele como exemplo, mas tem que ter uma combinação aqui no Brasil de você conseguir atrair o mecenas certo, que tem pouquíssimos e você conseguir, né, espaços e tal. Então isso vai também de uma sorte, de uma personalidade, de conseguir cativar determinadas pessoas, e nem sempre o artista, ele é um cara que quer cativar ninguém, ele quer fazer a arte dele. Então não existe exatamente esse sistema que permite a pessoa, independente da sua personalidade, às vezes muito difícil, muito ranzinza, ou então que não tem a pegada do marketing, conseguir se sustentar. Então ela acaba tendo 2, 3 profissões, né? Isso acontece no mundo todo, mas existe um limite, né? No caso do Brasil, nós somos muito pobres ainda na forma de linkar os mecenas com o artista, né? Então tem pouco trabalho, né, de fomentar esses novos artistas. Eu acho que geralmente eles eles caem na graça de um mecenas, ou eles têm dinheiro e conseguem se sustentar com esse trabalho. É o caso também nós fizemos anos atrás, um projeto chamado Joias da Cor do Brasil, que era exatamente uma mostra para mostrar o trabalho de joalheiras, peça única, não indústria, inspirado nos biomas brasileiros, por exemplo. Então, a joia contando uma história do Brasil, né? E para bancar isso, teve que ter o subsídio do IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas, Banco do Brasil, etc. Mas o esforço para fazer tudo isso foi tão grande que ele durou 4 anos. Ele não conseguiu se sustentar ao longo do tempo, porque aí as coisas vão mudando, etc. Ou seja, não houve a condição de continuar o que poderia ter sido feito. E aí você estaria trazendo hoje uma nova leva de designers de joias que têm talento e poderiam estar nos museus e vendendo no exterior, né? Então, realmente, precisamos de mais espaços. Então, terminando aqui o programa, quero deixar novamente os detalhes e essa oportunidade, hein? Participe aí desse concurso que vai levar 5 jovens talentos, estudantes aí de design para Londres. Passa os detalhes de novo, qual é o site, como fazer e até quando? Bom, www.artthread, eu acho que é melhor alguém escrever.com, arte, né? Thread.com, e vocês podem se inscrever entre em competitions, e dentro da parte de competitions vocês vão encontrar uma página pro Brasil, Design Junction Brasil, e aí lá dentro vocês têm tudo em português, que o formulário e todas as explicações, basta preencher e subir seus trabalhos, e isso vai para uma curadoria, e no começo de meados de junho eles escolhem então os trabalhos que eles consideram capazes de serem mostrados numa mostra como é a Design Junction de Londres.
E já fica o convite aqui, hein? Vamos querer ver aqui também, em primeira mão, quais são esses trabalhos e entrevistar aí esses jovens talentos, isso seria viu? muito legal, Esse espaço, muito legal. sim. Sim. Terminamos aqui o design e arquitetura feito pelo Por Dentro da Mídia, sempre aí às sextas-feiras. Vamos deixar aqui o seu contato, Sandra. O meu contato? sandra@grupocasa.com.br. É isso, anotaram aí, né? Pode mandar perguntas, dúvidas e vocês vão encontrar todos esses detalhes aí para participar do concurso também na página da AltV e nas redes sociais. Um abraço e até a próxima semana com design e arquitetura.